6 de janeiro, dia de Santos Reis, Epifânia do Senhor. A Igreja celebra o dia de Santos Reis, também conhecida como celebração da Epifânia do Senhor. Nesta festa, celebramos a visita dos magos provenientes do Oriente, que viajaram muito para prestar homenagens e adorar o menino Jesus recém-nascido. Os 3 reis magos da Bíblia, que teriam estado entre os primeiros visitantes do menino Jesus, só são mencionados em um dos 4 evangelhos, o de Mateus, provavelmente como uma maneira de confirmar a profecia contida no Salmo 72. Todos os reis cairão diante dele. E, cerca de 800 anos depois do nascimento de Jesus, eles ganharam nomes e locais de origem. Melquior, rei da Pérsia; Gaspar, rei da Índia; e Baltazar, rei da Arábia. Não há evidência histórica da existência dessas pessoas, diz André Chivitarese, professor de História Antiga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ele, são personagens criados pelo evangelista para simbolizar o reconhecimento de Jesus por todos os povos. São Mateus chamava-os apenas de magos. Porém, esta palavra tinha significados. Designava a origem geográfica de pessoas da Pérsia. Por isso, deduziu-se que os magos eram daquele país. Designava também pessoas da realeza. Por isso, acredita-se que eles eram reis. Por fim, mago significa também o que chamariam hoje de cientistas, pois eles conheciam profundamente a matemática, a medicina, a química, a astronomia e outras ciências já conhecidas na época, tanto que detectaram o aparecimento de uma nova estrela. Eles conheciam as profecias messiânicas e compreenderam que tal estrela anunciava o nascimento do Rei dos Reis, o soberano das nações, o Salvador. Por isso se uniram para preparar e empreender viagem em busca do Rei Salvador. Se deduz que eles eram conhecedores dos mapas celestes e bons viajantes. Naquele tempo, os viajantes do deserto viajavam à noite e guiavam-se pela posição das estrelas. Tudo isso concorda com a tradição científica dos persas, onde se afirma que teriam vindo do leste para adorar o nascido Rei dos Judeus. Seguindo a estrela, aqueles sábios viajantes chegaram a Israel. Como procuravam um rei soberano das nações recém-nascido, dirigiram-se à capital Jerusalém, pensando que o menino Deus seria descendente do então rei de Israel. A chegada desses homens na capital foi motivo de alarde e espanto, segundo o relato de São Mateus, pois o povo não sabia do nascimento do Messias, embora desejasse ardentemente este acontecimento. Mateus diz que Jerusalém entrou em polvorosa com a chegada dos magos. Tal foi a importância da visita dos magos a Jerusalém, que foram recebidos pelo rei Herodes. Este, provavelmente, recebeu-os como chefes de Estado, com todas as honras. Ao saber, porém, o real motivo da visita, Herodes sente-se ameaçado. O rei Salvador recém-nascido poderia roubar seu trono, pensou. Por isso, fingindo interesse, procurou saber as profecias, ouvindo os escribas, e enviou os magos a Belém. E disse a eles que, depois de encontrarem o menino, voltassem para indicar o local onde ele estava, para que também Herodes pudesse ir adorá-lo. Herodes, na verdade, sanguinário que era, queria matar o menino. Herodes, com efeito, já tinha cometido vários assassinatos, inclusive de 2 filhos seus, por causa de seu medo de perder o poder. Embora tenha construído grandes obras em Jerusalém, Herodes não era judeu, mas sim nabateu e odiado pelos judeus. Era um homem doente pelo poder, capaz de qualquer coisa para se manter na realeza. São Mateus diz que, tão logo os magos saíram de Jerusalém, avistaram novamente a estrela e encheram-se de alegria. Seguiram-na e ela os levou ao local onde Jesus estava.
Chegando, depararam-se com a maior das surpresas. O rei, soberano das nações, o Filho de Deus, nascera numa família pobre, simples. Não nasceu em berço de ouro, mas numa manjedoura. Sua mãe, uma jovem simples, e seu pai, adotivo, um carpinteiro. Mesmo assim, os reis reconheceram naquele menino o soberano das nações, o príncipe da paz, e ofereceram presentes a ele. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro significa a realeza daquele menino, o incenso simboliza sua divindade e a mirra simboliza sua humanidade e o sofrimento através do qual ele salvaria a humanidade. Depois de entregar os presentes, os magos adoraram o menino Deus. Após a visita, os magos foram avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, reconhecendo nisso uma mensagem divina. Eles obedeceram e voltaram por outro caminho. Ao descobrir que tinha sido enganado, Herodes, furioso, manda matar todos os meninos com menos de 2 anos nascidos em Belém. Ele queria ter certeza de que o Messias, visto por ele como rival, fosse morto. José foi avisado também em sonho e partiu para o Egito, fugindo com a Sagrada Família da ira de Herodes. Assim, os meninos de Belém, com menos de 2 anos, deram suas vidas para que Jesus sobrevivesse. Eles passaram a ser conhecidos como santos inocentes, o que de fato são. A Sagrada Família permaneceu no Egito até a morte de Herodes. Então voltaram para Israel e foram viver em Nazaré, longe da capital Jerusalém. A tradição cristã conservou a veneração aos 3 reis magos. De acordo com uma lenda medieval, os magos teriam se reencontrado mais de 50 anos depois do primeiro Natal, em algum lugar da atual Turquia, onde viriam a falecer. Até 474, os cristãos guardavam seus restos mortais em Constantinopla. Depois, foram levados para a grande Catedral de Milão, na Itália, onde permaneceram até o século XII, quando o imperador germânico Frederico dominou a cidade e trasladou as urnas mortuárias para a colônia. Lá foi construída a esplendorosa Catedral dos Reis Magos. Ali repousam os restos dos Reis Magos. Não sei quem está enterrado lá, mas com certeza não são eles, diz o padre Jaldemir Vitório, do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, em Belo Horizonte, e complementa: mas isso não diminui a beleza da simbologia do Evangelho de Mateus, ao narrar o nascimento de Cristo. Afinal, devemos aos magos até a tradição de dar presentes no Natal. No ritual da antiguidade, ouro era o presente para um rei, incenso para um religioso e mirra para um profeta. A mirra era usada para embalsamar corpos e simbolicamente representava a mortalidade.